Amados, hoje é dia de ceia, e ceia foi estabelecida pelo Senhor, dentre as razões para que nós olhássemos para o nosso coração, para a nossa vida à luz daquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Então, de fato algo importantíssimo na nossa caminhada cristã, esta avaliação, lembrando que é graça do Senhor, né? Sem a graça, a avaliação se torna culpa. Com a graça se torna um desafio alegre, gostoso de continuar a vida cristã sem desanimar. E eu queria nesta noite pensar um pouquinho sobre a igreja com os irmãos. Ouvi certa vez que é muito comum quando os navios, depois de um tempo de estar singrando aí os mares, eles dão uma parada no estaleiro para fazer manutenção, mas uma manutenção diferenciada. É que à medida que o navio vai com o tempo singrando esses mares afora, crustáceos grudam no casco do navio. E precisa parar para tirar os crustáceos, porque o navio começa a ter dificuldade em navegar. Não só manutenção em termos de peça, mas principalmente tirar esses crustáceos que grudam no casco do navio. Vez por outra a gente precisa fazer isso, parar e olhar para a nossa vida, olhar para a nossa igreja e olhar para a palavra de Deus, para ver se nós estamos navegando corretamente. Nós precisamos tirar os crustáceos aí que estão atrapalhando a nossa caminhada cristã, a nossa navegação enquanto igreja do Senhor. E isso nós fazemos olhando para a palavra de Deus, principalmente olhando para a palavra de Deus e ver o que a palavra nos ensina sobre a igreja. E nada melhor para falar da igreja do que o Senhor da igreja. Abra sua Bíblia no capítulo 16 de Mateus e vamos ler os versos 16 de Mateus a partir do versículo 17. Mateus, capítulo 16 a partir do versículo 13, perdão. Mateus 16, 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho de Deus? Aliás, o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém, amados? Esse texto o Senhor nos revela algumas verdades sobre a igreja. Ele usa inclusive uma palavra técnica aqui, edificarei. Essa palavra se refere à construção, se refere à construção de uma casa, à construção de um edifício. E é interessante, irmãos, nós termos essa visão de que o Senhor está edificando a sua igreja. E quando a gente pensa em edificação, a parte mais importante de uma construção é o alicerce, os fundamentos. E o fundamento, a parte mais importante desse edifício, dessa casa que o Senhor está construindo é o alicerce, e Ele mesmo é o alicerce. O Senhor Jesus é o fundamento, é o alicerce da igreja, é onde a igreja está sendo edificada. Ele é a
pedra angular que não pode ser negligenciada. Ninguém pode colocar um outro fundamento, diz a palavra de Deus, que já foi posto, que é Jesus Cristo. Esse alicerce, esse Jesus que a palavra diz aqui, quando Pedro diz, depois de responder a pergunta de Jesus, quem dizem os homens a meu respeito, diz quem eu sou, e aí eles dizem João, Jeremias ou algum dos profetas, e aí Jesus pergunta para Pedro, aliás para os discípulos, quem dizeis que eu sou? O que vocês dizem a meu respeito? O que vocês pensam a meu respeito? E aí eles dizem, Pedro diz que Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, o Cristo. Amados, primeiro que a gente tem que se aperceber é que eu preciso responder a essa pergunta: quem é Jesus para mim? Porque a gente ouve o que as pessoas dizem a respeito de Jesus, mas Jesus, quem é Jesus para você? Qual o seu relacionamento com Ele? Qual a sua compreensão, o seu envolvimento com Ele? Lembrando que não tem como fugir dele. Não há como você fugir a essa pergunta que um dia o Senhor vai fazer para você estando lá na glória. Quem foi Jesus para você? Hoje, a pergunta é: quem é Jesus? E não tem como fugir a isso, você vai ter que responder ao Senhor: quem é Jesus para você? Então eu preciso responder essa questão, a essa pergunta, e a pergunta mais importante da minha vida: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Mais importante que qualquer outra pergunta feita a você, porque dependendo da sua resposta, está traçado sua história e seu destino. Dependendo do teu compromisso com Ele, está traçado quem será você, a tua caminhada aqui e a tua caminhada eterna. Quem é Jesus para você? Pedro responde revelando esses fatos, esse Deus que revelou a Pedro. E Jesus diz: bem-aventurado Pedro, foi o Senhor que abriu seu entendimento para você compreender isso, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. É Ele que é o fundamento da igreja, Ele que é o alicerce desse edifício construído com todo o tecido feito com pedras vivas, com gente, e é o Senhor que está edificando esta igreja. Então Ele é o alicerce da igreja. Nós devemos colocar e nem pensar em outro fundamento da igreja. Eu sei que há outras igrejas aí que se dizem cristãs que colocam outros fundamentos, e um dia vai acontecer uma profunda ruína, porque esta igreja prevalece, essa que é edificada sobre o Senhor Jesus Cristo. Também o texto fala sobre a certeza dessa igreja. Ele diz: eu edificarei. É um processo. Ele está construindo essa igreja. É Ele que está construindo esta igreja. E essa igreja, ela prevalece, e nós temos essa certeza, porque é Ele que está edificando esta igreja. Agora, e a minha participação? Bom, eu sou cooperador com Ele. Se depois você ler o texto que está lá na carta aos Coríntios, Paulo diz assim: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como o edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, e aqui ele está falando do juízo, há de demonstrar, porque está sendo revelada, será revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de cada um, se permanecer a obra de alguém, se queimar, sofrerá ele dano, mas ele será salvo, mesmo que através do
fogo. O que está falando aqui o texto é que nós estamos edificando a nossa vida. Nós estamos edificando nossa vida, e enquanto cristão nós estamos edificando não só a nossa vida em termos pessoais ou individuais, mas também em termos comunitários. E aí o que eu preciso tomar cuidado é como eu estou edificando. E aqui fala de alguns elementos que a gente pode edificar: palha, madeira e feno, pedras preciosas, prata ou ouro. E quando se revelar o juízo, vai ser provado pelo fogo. E o que vai sobrar vai ser aquilo que você fez com pedra preciosa, ouro ou prata. O que foi feito com feno, com palha, com madeira, não vai resistir. Dentre as verdades que o texto está dizendo, não só o que eu faço, mas como eu faço. Não só o que eu realizo, mas qual a minha motivação daquilo que eu estou fazendo. Porque você pode fazer coisas boas com motivação equivocada. Você pode ser elogiado pelos homens, pode se colocar placas de honra ao mérito para você, faixas, etc e tal, fazer inclusive um evento em homenagem a você, mas naquele dia vai ser provado. A questão é a tua motivação. Há motivações preciosas e nobres, há motivações profundamente falhas e esquisitas. A verdade é que eu preciso avaliar isso, com certeza. Eu tenho que fazer, claro que eu tenho que fazer, eu tenho que edificar e cooperar na edificação, é verdade, mas a minha motivação tem que ser uma motivação nobre. Comentei aqui no culto das 17, nós somos estranhos, esquisitos, a gente, não só a gente faz, mas a gente também contempla algumas coisas que é feito com motivação equivocada. Estava participando no sentido, estava aqui junto com os irmãos, em um congresso de adolescentes, estava acontecendo aqui na igreja, e no momento de oração, eu estava lá, via a cabine de som lá em cima, eu estava junto com os irmãos ali, etc, e olhei, o pessoal estava orando, e tinha uma menina que estava participando do grupo de louvor, estava dando língua para todo mundo. E eu, de lá de cima, olhei a cena e ela viu o que eu vi. Ela ficou sem graça. Mas comigo não é problema, o problema é com Deus. A coisa é interessante você cantar, claro, mas qual a sua motivação? Ela não deixou o microfone, ela continuou depois participando, cantando as verdades, etc e tal. Irmãos, Deus olha a motivação, não só o que fazemos, mas como fazemos, qual a nossa motivação no nosso coração. Há muitas obras que os cristãos realizam, que é para orgulho próprio, vanglória, ufanismo, enfim, megalomania, mas um dia tudo será provado. Você tem que ter motivações nobres na edificação. Você tem que ser instrumento para a edificação da igreja. O Senhor tem que te usar para edificar. Na construção nós estamos ligados uns aos outros. Tem gente que está abaixo, que deixou o seu legado. Agora eu estou sendo instrumento de edificação daqueles que estão parceiros no meu trabalho, junto comigo aqui construindo, e gente que vai chegar. Qual o legado que eu estou deixando? Qual o testemunho que eu estou deixando? Como é que eu estou me comportando? Qual tem sido a minha responsabilidade em ser instrumento para edificação? Você não pode ser pé de tropeço. Você não pode ser um instrumento de fato, na verdade, alguém que atrapalha. Você tem que ser facilitador. Você tem que ser alguém que ajude. O seu testemunho, a sua palavra tem que ajudar na edificação. E todos nós não somos neutros, sabia disso, né? Não somos neutros, essa ideia de que não, nós exercemos sim influência, ou boa ou ruim. Você se relaciona com pessoas, qual tem sido a sua influência? Qual tem sido o seu comportamento? Principalmente em relação àqueles que são à nossa volta, os nossos irmãos. Então, há um Senhor que está edificando a sua igreja, amém ou não? Você sabe por isso é uma coisa legal para a gente, irmãos? É porque a gente ouve tanta coisa. A gente ouve escândalos aqui, gente se comportando aqui acolá, igrejas fazendo isso e aquilo, mas olha que palavra.
além dessas coisas, há um Senhor que está edificando sua igreja. Em meio a tudo isso, há um Senhor que está edificando sua igreja. E isso é a certeza que nós temos. Se você for conversar, até eu vi palestra de um pastor antigo, e a minha pergunta seria, eu não fiz, deveria ter feito, como depois de 50 anos de ministério você não ser um pastor amargurado? Porque é tanta coisa que acontece, não só coisas alegres, mas também coisas tristes, decepções, aquela coisa toda. Só que aí eu tenho que me lembrar que Jesus disse que Ele edificaria a sua igreja. Aquele pastor falou tantas coisas negativas em relação à igreja atual, mas se esqueceu que Jesus está edificando a sua igreja. No meio de tudo isso, há uma igreja sendo edificada. No meio de tudo isso, há gente comprometida com Deus. No meio das bagunças, tem gente fiel. No meio a tantas esquisitices de eventos, tem gente que vai além do evento, busca o Senhor. Em meio a tudo isso, tem gente se preocupado com Bíblia, tem gente querendo aprender palavra, tem gente ficando sua vida de maneira séria, tem gente comprometida nesse tempo, sim, porque o Senhor está edificando sua igreja. Eu comentei aqui, ouvi do João Batista, em um congresso que houve com o John Piper, foi acontecendo no Mackenzie. E eu estava lá no congresso lá em Águas de Lindóia, e estava acontecendo um evento também aqui no Mackenzie. E o João Batista chegou lá e o auditório estava lotado. Não havia evento no sentido para o jovem ser atraído com músicas, aquela coisa, não havia nada disso, havia simplesmente palavra. E João Batista ficou assim surpreendido. Ele se viu como velho, e a maioria que estava, mais de 800 jovens, querendo conhecer mais a palavra de Deus. Jesus está edificando a sua igreja, amém, irmãos? No meio a tudo isso, olha, Jesus está edificando a sua igreja. E que você seja instrumento desse Senhor, e coopere com Ele, seja instrumento para a edificação desta igreja do Senhor. Em meio a tantas dificuldades e problemas, nós temos uma certeza. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. E preste bem atenção, em todos os tempos da história da igreja sempre houve escândalos, vexame, problema, sempre houve. Nunca houve um momento na história da igreja que sempre foi saúde plena, não. Mesmo a igreja que você fala da igreja primitiva, a igreja primitiva, se você olhar no buraco da fechadura da igreja primitiva, você vai ver dificuldades, problemas. Mas em meio a tudo isso, há um Senhor que diz: eu edificarei a minha igreja. E Ele é poderoso para isso, Ele é amoroso para isso, visto que a matéria-prima que o Senhor tem para edificar a igreja, sou eu, é você. Então, não é fácil, né? Lidar com coisas é a coisa mais fácil que tem. Lidar com gente é a coisa mais difícil que existe. E o Senhor disse que Ele edificaria esta igreja, usando quem? Você e a mim. Mas também o texto fala sobre a intimidade da igreja. Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja. Minha igreja. E preste bem atenção aqui. Nós temos falado isso com uma certa constância nos velórios. Até eu já disse aqui no começo do culto, no momento de dízimo e oferta. Nós usamos o pronome possessivo como se de fato nós fôssemos dono. Meu pai, minha mãe, minha esposa, etc. e tal. Claro, a expressão correta em termos vernáculos é isso, está certo, mas a compreensão profunda disso, não. Nós não somos dono de nada. Nós somos administradores, não somos dono da nossa vida. Você não é dono do seu pai, você não é dono da sua mãe, você não é dono da sua filha ou do seu filho. Nos deu, nós temos responsabilidade de administrar à medida do possível, mas isso não é nosso, não nos pertence. Tudo pertence ao Senhor, amém ou não? Ele é dono de tudo. Agora, esse que é dono de tudo, ele diz de algo específico que é o anseio, o prazer do seu coração: a minha igreja. Preste bem atenção, ele é dono de tudo, mas ele fala de maneira singular: a minha igreja. Tudo lhe pertence. Por que a minha igreja? Porque é um prazer singular
na igreja de Jesus. Jesus tem prazer em sua igreja, Jesus morreu por sua igreja, Jesus derramou seu sangue por sua igreja. Ele não derramou seu sangue por mais nada nesse mundo, a não ser pela sua igreja. Eu lembro de Christian Shen, que é um cientista chinês, ele dizendo que há uma ilha lá no Pacífico, precisamente uma ilha na China, uma ilha pequenininha, e que ninguém se apersegue, pouca gente tem interesse, mas ele tinha um prazer todo especial nessa ilha, porque foi lá que eu nasci, diz ele. Foi lá que eu nasci, foi lá que eu caminhei ali, aprendi a andar, foi ali que eu passei a minha infância, nessa ilha. Ninguém se apercebe, mas aquela é a minha ilha. Presta bem atenção, em tudo pertence ao Senhor, mas é algo singular em meio a toda a criação, que Jesus diz, minha igreja. Tudo lhe pertence, mas há algo mais íntimo dele, que ele tem prazer e que ele ama, que se chama igreja. Portanto, meu amado irmão, a igreja é noiva de Jesus. Cuide bem da igreja, sabe? Porque Jesus ama a igreja. E aí, dentre as coisas, quem sabe a gente tem que pedir perdão, é quando a gente fala sem interceder pela igreja, quando a gente aponta os erros, as fraquezas, as limitações daqueles que fazem parte da igreja, os nossos irmãos. Isso chama pecado. Já existe um que faz muito bem esse trabalho, que se chama acusador dos irmãos. Você tem que ser intercessor dos irmãos. Você tem que ser instrumento de bênção na vida do irmão, porque essa igreja, Jesus diz, é a minha igreja. Portanto, nós devemos ter todo um cuidado para cuidar desta joia preciosa de Jesus, chamada igreja. Então a igreja não é o prédio, a igreja não é a instituição, a igreja são pessoas salvas por Jesus Cristo. Amém ou não? Amém, irmãos? Irmãos, concordam comigo? Irmão, é interessante isso na hora da dizer sim. Mas que dificuldade quando anos atrás nós queríamos mudar do prédio. Nossa, irmãos, que apego ao prédio, né? Porque aqui, não, igrejas são pessoas. Só que a gente diz isso na teoria, quando chega na hora da prática, é mais importante isso do que pessoas. Não, são as pessoas que são importantes, pessoas que Jesus derramou o seu sangue. Jesus diz, minha igreja. Você faz parte dela, amém ou não? Então cuida bem dela, cuidando de você e cuidando daqueles que Deus tem dado para você cuidar. De alguma forma seja abençoador, facilitador da vida dos irmãos. Mas também o texto diz aqui da invencibilidade da igreja. A igreja é o time que não perde. Essa igreja que Jesus está edificando, porque é a igreja que os homens edificam, essa vai ficar na história e vai embora. Mas a igreja que o Senhor está edificando, essa prevalece. A igreja que os homens edificam, com seus desejos de poder, com as suas manipulações, com as suas ideias, suas posturas, com o seu, e mandando, eu sou o dono da igreja, aquela coisa toda, mas essa igreja não prevalece. Agora a igreja que o Senhor está edificando, essa igreja prevalece. Jesus diz assim, que as portas do inferno não poderão resistir, não prevalecerão. A ideia de uma igreja que vai sendo edificada e vai crescendo e vai entrando no inferno, e vai resgatando pessoas no inferno. É uma igreja que vai adiante. As portas, os obstáculos que o inferno coloca, não pode resistir a essa igreja que o Senhor está edificando. Portas que são criadas, você sabe que a porta é justamente para proteger ou para inibir alguém de entrar. Essas portas do inferno, elas não prevalecem. Então são portas que o diabo cria ou semeia, que tentam de alguma forma minar ou inibir o crescimento, a expansão dessa igreja, mas é impossível.
as portas do inferno não prevalecerão. Amém ou não? O único time, e eu gosto, eu não sei se você é igual a mim, eu sou assim, eu gosto de assistir o jogo depois que já terminou. Eu não gosto de assistir jogo, eu gosto de ver resultado. Ganhou, assisto, vejo o gol, etc. Não ganhou, não me interessa. Então, os gols lá de Bélgica e Brasil, não vi nenhum, nem sei quem fez, não me interessa. Perdeu, não me interessa. Se ganhou, assisto 10 vezes, 15 vezes, legal. Em casa é assim, os filhos veem, eu não assisto jogo nenhum. Não interessa só o resultado. Ganhou, vou ver os gols. Perdeu, não me interessa. Não, eu sou assim, entendeu? Não, torcer eu não torço, não vejo. Está tendo jogo do Brasil, não fico assistindo, vou fazer outra coisa. Saiu o gol, eu vejo. Não, saiu o gol do outro, não me interessa. Então não sei como é que foi, não me interessa. Me interessa torcer para o time que ganha. O time ganhou, eu olho. Por exemplo, Corinthians perdeu. Quem fez? Não sei, não me interessa. Ganhou, aí eu vou ver os gols. Aí é assim, né? Aprendi que ser cristão é assim, sabia? O único time que sabe que já venceu é o time de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. Amém ou não? Não prevalecerão. Então, amados, esse negócio de diabo já foi derrotado. Já foi derrotado. As portas do inferno não prevalecem. Então, se Deus colocou no seu coração algo para realizar, faça, meu irmão. Se Deus colocou no seu coração algo para fazer, se envolver, se envolva, meu irmão. Não crie barreiras, portas, criando obstáculo, faça. Porque as portas não resistem. Agindo eu? Nossa, um monte. Agindo eu? Ninguém pode impedir. As portas do inferno não prevalecem, irmãos. É tão lindo isso, que vai além da nossa... Porque a gente fala, não, a igreja, se a igreja não anunciar, as pessoas vão se converter. Irmão, se você não anunciar, Deus vai dar um jeito, irmão. É você perde o privilégio. Sabia disso? Ninguém vai deixar de estar no céu porque alguém omitiu. Você sabe que está acontecendo, por exemplo, lá no Irã, que é um país que sempre foi resistente ao Evangelho. A quantidade de iranianos que estão se convertendo são milhares. Você está entendendo? Milhares. Gente que está se convertendo, muçulmanos estão se convertendo em regiões onde não chegou nenhum missionário. Através de sonhos, através de visão, de maneira sobrenatural. Há uma igreja que o Senhor está edificando, que vai muito além dessa igreja que você está vendo. O Senhor, de fato, Ele sempre foi e sempre será vencedor. O time dele jamais perde e perderá. Eles, pois, o venceram, diz lá o cântico em Apocalipse, olhando de lá para cá. Eles, pois, o venceram, vencedores. Por isso que a palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Vencedores. Mas também o texto fala sobre a autoridade da igreja. Se você pegar o texto aqui, Jesus disse para Pedro que Pedro teve o privilégio de ter a chave do reino. Deus deu uma honra a Pedro. Isso se chama graça de Deus, são presentes, surpresas que Deus dá aos seus. Chave é para abrir. Pedro abriu o reino aos judeus e abriu o reino aos gentios. Essa autoridade que o Senhor deu. Pedro foi instrumento de Deus para pregar primeiramente aos judeus, lá em Pentecostes, depois aos gentios, lá na casa de Cornélios. Isso é privilégio, essa autoridade que o Senhor deu para Pedro. E a igreja hoje, ela tem essa autoridade. As chaves do reino estão nas mãos da igreja. Então, a igreja não é o reino, ela é a vanguarda do reino, é ela que anuncia o reino, é ela que propaga o reino, é ela que vai abrindo as portas e o reino vai chegando junto. O reino de Deus é, primeiramente, relacionamento correto com Deus. Depois, paz e alegria no Espírito. O que a igreja precisa fazer é anunciar o reino, pregando essa palavra a respeito do Rei que morreu por nós.
Isso vai além de ideologia. Há um combate ser lutado, travado, um combate. O resto, irmão, essas briguinhas ideológicas aí, não leva absolutamente nada, não muda o coração de ninguém. O Evangelho sim. O Evangelho sim. Ele que muda o interior do ser humano, que dá uma disposição renovada, disposição para Deus, disposição para a restauração da vida. É Ele quem faz isso. E as chaves estão conosco, irmãos. Você tem o já da chave? Quanto tempo faz que você não anuncia o reino? O rei da sua vida e do seu coração? Quanto tempo faz que você não diz àquele que trabalha com você durante 8 horas que você tem um rei no coração, que sua vida é diferente porque é um rei no seu coração, que cuida de você, que é o Senhor da sua vida, é esse rei que dá a você paz, alegria, certeza e salvação. Às vezes passamos 8 horas, falamos tanta coisa, até brigamos por tanta coisa, esquecemos de fazer o mais importante. Essa chave está enferrujada? É você que tem a chave, irmão. É você quem abre a despensa e alimenta as pessoas com o pão da vida. Isso é responsabilidade minha e sua. Não é uma atribuição só do pastor, é nossa enquanto igreja. Você tem usado a chave? Pois é, o Senhor deu essa chave, essa autoridade a nós de abrir, de ligar e desligar. Irmãos, essa questão de desligar e ligar é uma questão de autoridade, irmãos. Olha, nós tendemos a desmerecer, desprestigiar e olhar a igreja como se não tivesse nenhuma autoridade. E olha, isso é sério. Jesus diz aqui para Pedro e para os discípulos: o que ligar será ligado, o que desligar será desligado. Há autoridade na igreja do Senhor. Então não pense, para mim tanto faz. Não, ligado ou desligado. Como é importante, relevante, como é essa autoridade é dada a nós, irmãos. Que Deus nos dê a graça de usarmos essa autoridade como autoridade, não com irresponsabilidade. Sei que existem exageros, sei que existe a nossa inclinação ou autoritarismo ou liberalismo irresponsável, mas há um equilíbrio aí. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos essa autoridade, inclusive abrindo, as portas do reino às pessoas que não conhecem a graça. Isso é responsabilidade nossa. Pergunta ao seu irmão: como é que está a sua chave, irmão? Está enferrujada? Quanto tempo faz que você não usa a chave, irmão? Você que abre a despensa e alimenta, irmão. Tem gente morrendo de fome, querendo conhecer o pão da vida. Quem não conhecer, isso que você sabe. Aprenda a repartir. No reino, nós somos mais ricos à medida que nós damos e compartilhamos. Enquanto que o mundo ensina que você retendo, você é mais rico, o reino ensina o seguinte: quando você mais doa, mais dá, mais você é enriquecido. Em abençoando, você é abençoado. Em cuidando, você é cuidado. Então, se negar, ninguém olha para mim, olha para os outros. Ninguém liga para mim, liga para os outros. Ninguém faz, você vai ver, em fazendo você é abençoado, em cuidando você é cuidado, em ajudando você é ajudado, em fazendo, em repartindo você é enriquecido. Há uma riqueza, irmãos, uma riqueza tremenda no meu coração e no seu coração. À medida que você vai repartindo, você vai experimentando mais e mais essa riqueza. À medida que você vai ministrando a paz, você vai experimentando a paz. À medida que você vai ministrando a alegria, você vai experimentando a alegria. À medida que você vai compartilhando, quanto mais você retém, mais você deixa de usar aquilo que Deus tem te dado, mais você é azedo, chato. Conhece crente chato? Não. Olha para o teu irmão e diz: você é chato. Tem gente, aproveita, agora tem um chato aqui, deixa eu aproveitar, dar uma ferroada nele, Tem gente chata, irmãs. Tem crentes que são crentes chatos.
Não aprenderam a bênção de repartir. Quanto mais você reparte, mais você é abençoado. Deus te deu uma riqueza. Aprenda a usar com autoridade essa riqueza para abençoar. Como está a sua chave? Enferrujada? Oh, irmão, use essa chave. Deus te deu autoridade para abençoar, levar o reino às pessoas, o Rei Jesus ao coração das pessoas. E a pessoa recebendo esse rei, ele vai experimentar tantas bênçãos do reino na vida. E às vezes a gente esquece de falar, esquece de anunciar. Claro, o rei tem que estar no seu coração, vivendo abundantemente na sua vida, tá bom? Você não pode ser alguém que fala a respeito do reino, mas não permite que o rei viva, reine no seu coração, tá? Permita isso. Amados, nós temos esse privilégio, irmãos, de ser parte, fazer parte dessa igreja. Essa igreja que é do Senhor, essa igreja que nos dá essa bênção de termos a certeza da vitória, essa igreja invencível que o Senhor está edificando. A igreja que os homens edificam, ela vai ficar na história. A que o Senhor edifica, ela será vencedora para todo sempre. E quando nós daqui a pouco estaremos renovando a nossa aliança com o Senhor, lembra? Você tem sido instrumento, como você está cooperando na edificação desta igreja? Como está a chave? Você tem sido instrumento de Deus para abrir com autoridade as portas do reino? Porque você é um privilegiado. É um privilegiado. Deus nos tem abençoado para que sejamos instrumentos dele nesse tempo. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse privilégio de sermos igreja do Senhor. Essa igreja tão preciosa, essa igreja que custou tão caro, essa igreja que foi comprada a preço de sangue, essa igreja, Senhor, é do Senhor, e nós somos teus, ó Pai. Nós pertencemos ao Senhor e queremos ser amigos do noivo, sermos instrumentos para cuidar muito bem da noiva. Livra-nos, Senhor, de amaldiçoar a noiva. Livra-nos, Senhor, de sermos instrumentos de maldição. Dá-nos a bênção de sermos instrumentos de bênção, de maneira que venhamos edificar, ajudar, facilitar a vida de cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor nos dê a bênção de deixar um legado abençoado, e aqueles que chegarem, Senhor, vejam em nós exemplos de gente que caminharam em fidelidade. Abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor, que a nossa chave seja utilizada, seja útil, esteja, Senhor, não enferrujada, mas esteja de fato de uma maneira que agrade o Senhor, útil, sendo utilizada para honra e glória do teu nome. Que venhamos usar essa chave com autoridade. Abençoa cada um dos meus irmãos, Pai, que nessa renovação de aliança com o Senhor, o Senhor nos dê a bênção de honrar o Senhor, de fato a nossa vida ser instrumentos do Senhor para a edificação da sua igreja. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.